A Hungria se revela devagar, primeiro sob a pedra, onde a luz encontra formas guardadas pela escuridão. Que país começa por esse silêncio? Em Baradla, a rocha estreita o olhar, e o Tengersem o devolve à água entre paredes íngremes. Em Ortobades, a planície leva o horizonte para longe. A água reaparece nas casas de madeira de Bokod e na extensão serena do Balaton. Hoje percorremos a Hungria, das passagens subterrâneas ao Danúbio, entre Visegrad e Budapeste. A Gruta de Baradla fica no nordeste da Hungria, sob o planalto kárstico de Agtelek, bem perto da fronteira com a Eslováquia. É um dos sistemas de cavernas mais extensos de toda a Europa, esculpido ao longo de centenas de milhares de anos pelo trabalho paciente da água subterrânea. Lá em cima, na superfície, a região se revela através de sumidores e depressões kársticas, marcas visíveis de um relevo talhado pela dissolução lenta da rocha calcária. Dentro da gruta, estalactites e estalagmites cresceram devagar, formando colunas e verdadeiras cortinas de calcário que quase nunca veem a luz do dia. E curiosamente, a temperatura ali dentro permanece praticamente constante o ano inteiro, não importa o que aconteça lá fora com as estações. Passagens estreitas se abrem de repente em salões amplos, onde riachos subterrâneos seguem seu curso silencioso por baixo da rocha. Os caminhos internos vão conduzindo o visitante por câmaras que se sucedem, uma após a outra, cada qual com formas próprias, moldadas gota a gota, ao longo de um tempo quase impossível de imaginar. O eco desses espaços cria uma acústica bastante particular, tanto que já foi aproveitada em concertos realizados dentro da própria caverna. Parte desse sistema se estende até o território eslovaco, onde recebe o nome de Dómica. Juntas, as duas seções formam uma rede reconhecida pela Unesco como Património Mundial. Na superfície, porém, a paisagem segue discreta. Colinas cobertas de floresta e campos abertos que escondem, sem nunca revelar por completo, todo esse mundo mineral que se estende logo abaixo delas. No planalto kárstico de Agtelek, no nordeste da Hungria, existe um pequeno lago chamado Megyer-Hegi Tengersem, cercado por paredes de rocha bastante íngremes. Suas águas têm um tom verde esmeralda, e isso acontece por causa dos minerais dissolvidos na pedra calcária que envolve todo o lago. Esse lago, na verdade, ocupa o espaço de uma antiga pedreira que foi inundada aos poucos pelas águas subterrâneas da região. Cercado por uma floresta densa, bem perto das trilhas que cortam o planalto, o Tengersem quase não se percebe até a gente chegar bem na sua borda. A cor da água vai mudando conforme a luz do dia passa, alternando entre tons de turquesa e um verde mais profundo sobre a superfície parada. Essa transparência fora do comum, junto com a profundidade das paredes que descem quase na vertical, atrai mergulhadores curiosos para explorar o que sobrou da antiga extração de pedra. O silêncio ao redor do lago é quase total, quebrado só pelo som do vento passando entre as árvores que cobrem as encostas. Diferente dos grandes lagos húngaros, o Tengersem tem algo mais intimista. Sua escala pequena contrasta com aquela sensação de mistério que as águas escuras parecem guardar. No fim, o lugar revela uma paisagem contida, onde a natureza parece esconder segredos logo abaixo da superfície da água. O Lago de Bokod espalha-se por uma paisagem plana no centro da Hungria, onde a água costuma permanecer quase sempre parada.
Ao redor, campos abertos emolduram o lago, e isso reforça o contraste entre a vastidão natural e as pequenas construções feitas pelo homem. Sobre a sua superfície, dezenas de pequenas cabanas de madeira erguem-se apoiadas em estacas cravadas no fundo do lago. Muitas dessas construções servem, há gerações, pescadores locais que ali guardam os seus apetrechos. Vistas do alto, as cabanas formam um padrão disperso e um tanto irregular sobre o espelho de água, com telhados inclinados e paredes estreitas de madeira escura. Do ar, o desenho quase geométrico das cabanas contrasta com as linhas suaves da água ao redor. Cada estrutura foi erguida de forma independente, sem qualquer plano central, ao longo de várias décadas. Nos meses mais frios, uma névoa leve costuma subir da água, envolvendo as cabanas num vapor suave. O resultado é uma aglomeração flutuante e discreta, onde a presença humana se insere, quase timidamente, na quietude da água. Ao entardecer, os reflexos das cabanas prolongam-se sobre a superfície, duplicando cada silhueta de madeira. O Parque Nacional de Ortobads ocupa uma enorme extensão da grande planície húngara, no leste do país, onde o terreno permanece quase totalmente plano até onde os olhos conseguem alcançar. Localmente, esta terra é chamada de puszta, palavra que designa as pastagens abertas que marcam a paisagem da região há séculos. Durante muito tempo, esta área foi usada para o pastoreio extensivo e mesmo hoje ainda se vêem rebanhos de gado cinzento húngaro guiados por pastores que seguem métodos tradicionais. A falta de relevo e de vegetação alta dá origem a um fenómeno óptico bem conhecido por aqui. Em dias de calor intenso, o ar sobre o solo pode distorcer o horizonte, fazendo surgir miragens. O rio Ortobads corta a planície, alimentando zonas úmidas que funcionam como refúgio para várias espécies de aves ao longo de todo o ano. Entre as raras estruturas verticais que interrompem essa horizontalidade, encontra-se uma ponte de pedra com vários arcos que se avista a grande distância sobre a planície. Aqui, a amplitude do espaço acaba por substituir o detalhe, e o silêncio da paisagem contrasta com a densidade encontrada noutros pontos do território húngaro. O castelo de Szigliget fica no alto de uma colina vulcânica, na margem norte do lago Balaton, no oeste da Hungria. As ruínas coroam um cone bem íngreme e dá para vê-las de longe, por cima das vinhas que cobrem as encostas mais baixas. Durante séculos, essa fortaleza vigiou a bacia do lago, guardando entrada para esta parte do território húngaro. Hoje, sobram os muros de pedra e a torre principal, ali expostos ao vento que sobe do Balaton. Essa colina faz parte de um grupo de elevações vulcânicas isoladas, espalhadas pela paisagem ao redor do lago, resultado de uma atividade geológica muito antiga. Vistas lá do alto, misturam-se o brilho da água, os telhados da vila logo abaixo e o mosaico verde das vinhas. Ao pé da colina, a pequena vila de Szigliget ainda guarda suas casas baixas e ruas estreitas, mantendo viva essa ligação antiga entre o povoado e a fortaleza que o observa lá de cima. O contraste entre a rocha, tão vertical, e a planície do lago dá a esse lugar um caráter só dele dentro da região. A fortaleza segue isolada, erguida sozinha sobre um terreno onde tudo mais é horizontal. O lago Balaton estende-se pelo oeste da Hungria, numa faixa comprida que separa colinas de origem vulcânica de planícies abertas. Quase toda a sua extensão é pouco profunda, e isso faz com que a água aqueça depressa nos meses de verão.
Na margem norte, o relevo vulcânico deixou solos férteis, onde se cultivam vinhas há várias gerações. Já na margem sul, o terreno é mais plano e praias de areia acompanham uma sequência de povoações voltadas para o lazer junto à água. Há quem chama ao lago o mar húngaro, uma expressão que traduz bem a dimensão pouco habitual desta massa de água num país sem costa marítima. Ventos vindos da planície conseguem mudar a superfície da água em poucas horas, trazendo ondulação a um lago que costuma ser calmo. Barcos à vela e pequenas embarcações de pesca dividem o mesmo horizonte de água aberta. Nos trechos mais recuados da costa, largos canaviais servem de abrigo às aves aquáticas ao longo de todo o ano. No Balaton, juntam-se num só corpo de água paisagens agrícolas, vulcânicas e recreativas, o que faz dele uma referência visual para toda esta região da Hungria. A península de Tihany estende-se sobre o lago Balaton, presa à margem por uma estreita faixa de terra vulcânica. No ponto mais elevado, ergue-se a Abadia de Tihany, facilmente reconhecida pelas duas torres da sua igreja barroca. No interior da península fica o Lago Interior, um pequeno lago de origem vulcânica separado das águas abertas do Balaton. À sua volta, os campos de lavanda ocupam parte do terreno, cultivados há várias décadas para a produção de óleo essencial. As casas da aldeia conservam telhados de como e paredes de basalto, materiais bem característicos desta região vulcânica. Ao longo da história, a área em torno da abadia ficou conhecida pelo eco que as paredes rochosas produziam, um fenómeno que hoje é menos perceptível por causa da vegetação. Do alto do promontório, a vista alcança boa parte do lago Balaton, cujas águas costumam permanecer calmas. Tihany oferece, assim, um ponto de observação mais recolhido sobre a paisagem que envolve o lago. O lago Evis fica no oeste da Hungria, perto da cidade de Keszthely, ocupando uma depressão que se formou graças à ação de uma nascente termal. Suas águas nascem de uma fonte subterrânea que emerge lá dentro de uma caverna, mantendo uma temperatura elevada o ano inteiro. Conta-se que esse é um dos maiores lagos termais naturais da Europa, próprios para banho, ainda que essa informação mereça confirmação mais cuidadosa. A superfície aparece quase toda coberta por plantas aquáticas, entre elas nenúfares, que flutuam sobre a água morna e formam ali um tapete contínuo de folhas e flores. Ao redor, a vegetação densa e as margens arborizadas fecham o horizonte, isolando o lago do barulho de fora. Essa moldura verde contrasta com a amplitude mais aberta de outros lagos da região, criando aqui uma atmosfera bem mais recolhida. Diz-se também que essas águas são procuradas há muito tempo por quem busca descanso e tratamento térmico, embora a origem exata dessa tradição ainda precise ser verificada. Na fronteira entre a Hungria e a Áustria estende-se o Lago Ferte, um dos últimos grandes lagos de estepe que ainda restam na Europa. As suas águas são rasas e uma longa faixa de canaviais acompanha boa parte das margens. Essa vegetação densa serve de abrigo a uma grande variedade de aves aquáticas e foi justamente por isso que se criou um parque nacional dedicado à sua proteção.
Diferente de muitos lagos europeus, o Ferte não tem um escoador natural bem definido e o seu nível de água muda conforme as estações do ano. Também conhecido pelo nome alemão Neusiedler See, o lago faz parte de uma paisagem que parece ter sido reconhecida internacionalmente pela sua importância natural e cultural, embora esse dado ainda mereça confirmação. Nas povoações ao seu redor, a vida sempre esteve ligada à pesca e ao corte das canas, ainda que os detalhes exatos dessa tradição também precisem ser confirmados. À sua volta, a paisagem une água, planície e vinhedos, formando um dos cenários mais abertos do oeste da Hungria. Sopron fica bem junto à fronteira com a Áustria, no extremo ocidental da Hungria, guardando um centro histórico que ainda guarda o traçado da cidade medieval. No coração da cidade velha ergue-se a Torre do Fogo, uma construção que vai juntando elementos de épocas diferentes, sobrepostos ao longo dos séculos. As ruas estreitas em redor seguem ainda o contorno das antigas muralhas, desenhando um núcleo urbano pequeno, fácil de percorrer a pé, sem pressa. Casas burguesas de fachadas simples alinham-se junto a pátios interiores, testemunhas de uma vida urbana que girava em torno do comércio e do artesanato. A poucos quilómetros da cidade, colinas suaves já anunciam a passagem para o território austríaco. A região à volta de Sopron é conhecida pela produção de vinho, cultivado nas encostas suaves que se estendem até à fronteira. Por decisão popular, a cidade recebeu no passado o título de a mais leal, um epíteto que ainda hoje a acompanha. Ao final da tarde, a luz baixa acentua os tons ocres das fachadas e o silêncio das vielas contrasta com a proximidade de uma fronteira internacional. O mosteiro de Pannonhalma ergue-se sobre uma colina isolada, em meio às vastas planícies húngaras, visível a uma grande distância. Fundado por monges beneditinos, é considerado um dos mais antigos estabelecimentos religiosos do país, carregando consigo uma história que atravessa mais de 1000 anos. No coração do complexo ergue-se a basílica, que combina elementos românicos e neoclássicos, fruto de sucessivas reconstruções ao longo dos séculos. Dentro dos seus muros, conserva-se uma biblioteca histórica, reunindo manuscritos e volumes antigos que testemunham séculos de vida monástica. Ao longo do tempo, a comunidade manteve escolas e atividades de ensino, unindo à vida religiosa um papel educativo que perdura até hoje. Em redor da colina estendem-se vinhas e jardins, cultivados pela comunidade religiosa ao longo de gerações, que ainda sustentam parte da vida da abadia. Reconhecido como Património da Humanidade pela Unesco, o mosteiro conserva um ritmo de silêncio e recolhimento pouco comum nesta região. Do alto da colina, a vista se abre sobre os campos e aldeias que cercam o mosteiro, reforçando essa sensação de isolamento. Entre corredores de pedra e claustros sombreados, o tempo parece obedecer a outra medida, bem distante da azáfama das cidades vizinhas. Győr nasceu no encontro de 3 rios, o Danúbio, o Raba e o Mesónio Duna, e essa posição privilegiada tornou a cidade, desde cedo, numa passagem quase obrigatória entre o oeste e o centro da Hungria. O centro histórico guarda ainda um traçado compacto, com fachadas coloridas e ruas estreitas que se cruzam bem junto à confluência dos rios.
Entre os edifícios que mais chamam a atenção está uma torre que se destaca no horizonte, visível de vários pontos da cidade. A proximidade da água acabou por moldar o cotidiano das pessoas, que durante gerações viveram do comércio fluvial e da passagem de mercadorias entre regiões vizinhas. Ainda hoje, esse mesmo encontro de rios continua a desenhar a paisagem urbana, com pontes que unem as margens e vistas que se abrem sobre a água a cada esquina. Ao entardecer, as fachadas barrocas do centro ganham tons quentes, enquanto o movimento das ruas mantém um ritmo tranquilo, típico de uma cidade feita à escala humana. O castelo de Tata ergue-se à beira do lago, com as suas paredes de pedra refletidas na superfície tranquila da água. Construído durante a Idade Média húngara, acredita-se que tenha servido como residência real, embora os pormenores exatos da sua origem continuem por esclarecer. As torres angulares e o pátio interior conservam o desenho de uma fortaleza medieval, mesmo depois de o edifício ter passado por várias reconstruções ao longo dos séculos. E o lago que o envolve não é apenas um pano de fundo. Ele molda o microclima da região e atrai aves aquáticas o ano inteiro. Ao amanhecer, a névoa sobe da água e envolve as muralhas, criando um efeito de espelho que se vai desfazendo devagar à medida que a luz do dia chega. Pequenas pontes e caminhos acompanham a margem, ligando o castelo ao centro urbano que foi crescendo à sua sombra. Ao contrário das fortalezas erguidas no topo de montanhas, esta ergue-se quase ao nível da água, uma escolha que revela a relação próxima entre arquitetura e paisagem lacustre nesta região da Hungria. Kestrel fica na margem ocidental do lago Balaton, e foi ali que a cidade cresceu, pouco a pouco, em torno de uma antiga propriedade nobre. No centro da vila ergue-se o Palácio Festetics, um dos maiores conjuntos barrocos de toda a Hungria, cercado por jardins amplos e alamedas simétricas, que parecem desenhadas à régua. Lá dentro, a biblioteca Helicon guarda milhares de volumes antigos, um testemunho vivo do papel que a família Festetics teve no apoio às artes e à instrução ao longo de gerações. Foi também em Kestrel que a família Festetics fundou, no final do século XVIII, uma das primeiras escolas de agricultura da Europa, um sinal claro de como a região apostava cedo na modernização do campo. Ao longo da margem do lago, vilas do final do século XIX e do início do século XX conservam fachadas bem cuidadas, com varandas de ferro forjado e telhados inclinados que resistem ao tempo. Passeios arborizados ligam o centro histórico ao cais, onde pequenos barcos atracam durante os meses mais quentes do ano. Essa mistura de arquitetura senhorial com a proximidade da água dá a Kestrel um caráter próprio, diferente do que se vê nas outras povoações à volta do Balaton. A região vinícola de Villani fica lá no extremo sul da Hungria, numa faixa de colinas voltadas a sul, bem perto da fronteira com a Croácia. O clima por ali é mais quente e seco do que no resto do país, moldado pela proximidade dos Balcãs e protegido pelas colinas contra os ventos vindos do norte. Nas encostas, as vinhas ocupam solos de calcário e argila, dispostas em socalcos que acompanham o relevo suave da paisagem. As adegas da região, muitas delas escavadas diretamente na rocha, conseguem manter ao longo do ano uma temperatura estável, quase perfeita para o envelhecimento do vinho.
Pelas ruas das aldeias vinícolas vão-se sucedendo fileiras de caves com portas de madeira, um traço arquitetónico bem comum às regiões vitivinícolas do sul húngaro. A produção de vinho tinto tem ali uma tradição antiga, ligada sobretudo a castas como o Cabernet Franc e o Queque Porto. Perto de Villani, o maciço calcário de Nagy Arsani ergue-se como um contraforte isolado, abrigando espécies vegetais raras, adaptadas ao microclima quente da encosta voltada a sul. Nos meses de outono, a vindima ainda reúne famílias inteiras, mantendo viva uma prática de trabalho coletivo que passa de geração em geração. Pez fica encostada ao sopé das colinas de Mecsek, no sul da Hungria, protegida do vento pela paisagem que a envolve. Lá no ponto mais alto da cidade velha, destaca-se a Catedral de São Pedro, que se reconhece logo pelas suas 4 torres. Essa posição dá à cidade um clima ameno, algo raro no resto do país, e as encostas voltadas para sul acabam por acolher vinhas e pomares de amendoeiras e figueiras. No centro histórico, a mesquita de Gazi Kazim Pasha domina a praça principal, guardando a memória do período em que a região viveu sob domínio otomano. Hoje funciona como igreja católica, mas mantém intactos os traços do minareto original. Debaixo das ruas da cidade existe uma necrópole paleocristã, reconhecida pela Unesco como Património Mundial, com câmaras funerárias decoradas que remontam a um tempo anterior à chegada dos otomanos. A cidade também é conhecida pela manufatura Jolnay, cuja cerâmica de tons metálicos decora fachadas e monumentos por toda a Hungria. Entre torres, cúpulas e telhados coloridos, Pés conserva uma escala urbana contida. Ruas estreitas e pátios sombreados formam um núcleo antigo, onde a arquitetura vai revelando, camada após camada, as diferentes presenças culturais que por ali passaram. Szeged fica no sul da Hungria, à beira do rio Tisa, ali perto de onde ele encontra o rio Maros. Em 1879, uma cheia enorme arrasou quase toda a cidade e foi preciso reconstruí-la praticamente do zero. Foi desse esforço que nasceu o traçado em anéis concêntricos que a cidade tem hoje, com avenidas batizadas em homenagem às cidades europeias que ajudaram na reconstrução. No coração da cidade fica a igreja votiva, mais conhecida como o Dom, com suas 2 torres gêmeas bem características. Ela foi erguida como uma promessa depois da catástrofe e acabou virando um dos grandes símbolos da cidade reconstruída, além de ser o palco principal de um festival ao ar livre que acontece todo verão. Bem ao lado da igreja, a Praça do Dom é cercada por um arco contínuo, onde ficam alinhados bustos de figuras marcantes da história húngara. Szeged também é conhecida como a Cidade do Sol, por causa das muitas horas de luz solar que recebe ao longo do ano. E a região segue sendo um dos maiores centros de produção de pimentão em pó, ingrediente que é praticamente a alma da cozinha húngara. Foi ali, na Universidade de Szeged, que o cientista Albert Szent-Györgyi conduziu as pesquisas que levaram à descoberta da vitamina C, trabalho que lhe rendeu o Prémio Nobel. Debrecen fica no leste da Hungria, bem no coração da grande planície do Alfold, onde o horizonte se estende sem que nada venha interromper a vista. Essa amplitude do céu é talvez uma das marcas mais constantes de toda a paisagem local.
E é sobre esse fundo aberto que se ergue a grande Igreja Reformada, um dos templos protestantes mais conhecidos do país e verdadeiro símbolo da longa tradição calvinista da cidade. Durante séculos, Debrecen foi um dos principais centros do protestantismo húngaro, o que lhe valeu, ainda hoje, a designação informal de Roma calvinista. A cidade cresceu como ponto de comércio e de ensino, tornando-se uma referência cultural para toda a região oriental do país. No centro, largas avenidas e praças arborizadas organizam o espaço urbano, num contraste evidente com a planície agrícola que se estende para além dos seus limites. É essa combinação entre um espaço urbano ordenado e um horizonte profundamente rural que dá a Debrecen um ritmo próprio, bem distinto do restante território húngaro. Tokaj fica no nordeste da Hungria, exatamente no ponto onde os rios Tisa e Bodrog se encontram. As encostas que rodeiam a vila assentam sobre solo vulcânico, moldado ao longo de milhões de anos por erupções muito antigas. Esse solo, rico em minerais, combinado com o microclima criado pelos dois rios, cria as condições ideais para a chamada podridão nobre nas uvas. Esse fungo acaba por concentrar os açúcares dentro dos bagos, dando origem ao vinho que ficou conhecido como Tokaj Açu. Por baixo das ruas da vila, espalham-se quilómetros de adegas espevadas diretamente na rocha vulcânica, uma rocha macia e fácil de trabalhar. As paredes destas caves ganharam com o tempo um bolor escuro, fruto da umidade constante e dos vapores libertados durante a fermentação. Essa camada acaba por regular naturalmente a temperatura e a umidade do espaço, criando condições estáveis para que os vinhos envelheçam devagar. No outono, as vinhas plantadas em socalcos vestem-se de tons dourados e avermelhados. Os cachos, já enrugados pela ação do fungo, são colhidos um a um, ainda à mão. A vila de Tokaj mantém um ritmo tranquilo, quase parado no tempo, onde a vida continua a girar à volta das colheitas e das adegas de família. Foi essa combinação entre geologia, clima e trabalho manual que, ao longo de séculos, moldou a identidade vinícola desta região húngara. O castelo de Boldog ergue-se sobre um afloramento de rocha vulcânica, no nordeste da Hungria, no vale por onde serpenteia o rio Ernab, cercado por colinas moldadas por uma antiga atividade geológica. A fortaleza ocupa o ponto mais alto da paisagem e lá do alto das muralhas descortina-se um horizonte amplo de colinas cobertas de vinhas, florestas e pequenas aldeias espalhadas pelo vale. Ao seu redor, a aldeia de Boldog Varalha foi crescendo apoiada na presença do castelo, dependendo durante séculos da proteção e da vigilância que este oferecia sobre as rotas do vale. Erguido sobre essa mesma rocha vulcânica como posto de vigia e defesa, o castelo controlava as passagens que atravessavam esta parte da Hungria já desde tempos medievais. O nome Boldog significa Pedra Feliz, uma designação que a tradição local associa a antigas lendas passadas de geração em geração. Ao longo dos séculos, a fortaleza foi mudando de função diversas vezes, chegando a servir também como prisão, antes de cair, por fim, em declínio. Hoje restaurado, o castelo recebe visitantes que sobem pela encosta íngreme até às suas torres, onde o silêncio contrasta com a amplitude da vista sobre o vale.
No coração das colinas do Serhat, no norte da Hungria, fica a pequena aldeia de Holóque, um nome que, curiosamente, significa Pedra do Corvo. Ali, colinas suaves se misturam a florestas densas, uma paisagem que durante séculos manteve as comunidades locais isoladas do resto do mundo. Não é à toa que a aldeia foi reconhecida pela Unesco como Património Mundial, um feito raro para um conjunto rural de tamanho tão modesto. As casas de madeira, com seus alpendres estreitos e telhados inclinados, seguem um modelo tradicional da etnia Palok, um estilo cuidadosamente preservado ao longo de gerações. A vila se organiza em torno de uma única rua principal, ladeada por casas baixas e jardins pequenos, um traçado que atravessou os séculos praticamente sem mudanças. Foi justamente essa distância dos grandes centros que ajudou a preservar tanto a arquitetura quanto os costumes da comunidade Palok. No alto de uma colina próxima, erguem-se as ruínas de um castelo medieval, reconstruído depois de sucessivas destruições e hoje aberto à visitação. Nos dias de festa, os moradores ainda vestem trajes bordados à mão, mantendo vivos padrões têxteis passados de geração em geração. Eger junta, numa só paisagem, um castelo medieval, um minarete otomano e cúpulas barrocas, camadas de história empilhadas num vale cercado pelas colinas do norte da Hungria. O castelo de Eger ergue-se sobre um outeiro rochoso que domina a cidade, construído séculos antes de se tornar palco de um dos cercos mais lembrados da história húngara, em 1552. Depois de décadas sob domínio otomano, a cidade conservou o minarete de Eger, tido como o monumento turco mais setentrional ainda de pé na Europa. Lá do topo, uma escadaria estreita e em espiral leva uma vista sobre os telhados vermelhos e sobre a Basílica de Eger, erguida em estilo barroco e neoclássico durante a reconstrução da cidade. Nos arredores, o Vale das Belas Mulheres reúne várias adegas escavadas na rocha vulcânica, onde ainda hoje se produz o Bicaver, o vinho tinto conhecido lá fora como sangue de touro. Entre fortaleza otomana, minarete e vinha, Eger guarda na sua arquitetura o cruzamento de impérios e culturas que por ali passaram ao longo dos séculos, num equilíbrio raro entre a memória da guerra e a vida do dia-a-dia. O Palácio Real de Godola ergue-se numa vasta propriedade a nordeste de Budapeste, cercado por jardins bem cuidados e por um parque de árvores centenárias. Erguido em estilo barroco, o edifício organiza-se à volta de um pátio central, com fachadas simétricas e telhados de ardósia escura. Ao longo do século XIX, acabou por se tornar uma das residências preferidas da família real húngara, valorizada sobretudo pela descrição da paisagem que o envolve. Lá dentro, salões decorados com estuques e mobiliário de época guardam ainda o ritmo contido da vida da corte, bem longe do bulício das grandes capitais. Os jardins juntam parterres geométricos a zonas de vegetação mais livre, um contraste que traduz bem o equilíbrio entre formalidade e recolhimento de todo o conjunto. A capela do palácio, discreta na sua ornamentação, contrasta com a elegância contida dos salões principais. Hoje, o Palácio Real de Godola funciona como museu, mantendo praticamente intactas as proporções e os pormenores que definiram a sua construção original. Ainda hoje, o silêncio dos corredores contrasta com o movimento constante do jardim, onde os visitantes percorrem os antigos caminhos da corte.
A Basílica de Esztergom domina o horizonte da cidade que lhe empresta o nome, no norte da Hungria. Ergue-se sobre uma colina junto ao rio Danúbio, bem perto da fronteira com a Eslováquia. Sua cúpula, visível a uma grande distância, acabou se tornando um dos pontos de referência mais reconhecíveis ao longo de todo o curso do rio. Esztergom foi, num período bem anterior à fundação de Budapeste, uma das primeiras capitais do Reino Húngaro. A cidade esteve também ligada ao nascimento do primeiro rei cristão da Hungria, um símbolo daquilo que marcou a fundação do reino. Ao longo de séculos, ela se manteve como um dos centros religiosos mais importantes do país, sede da Igreja Católica na Hungria. O edifício que vemos hoje, de linhas neoclássicas, veio substituir construções bem mais antigas, erguidas naquele mesmo local ao longo do tempo. Aos pés da colina estende-se a Cidade Velha, com suas ruas estreitas e edifícios que carregam o peso dessa longa história. Lá do alto da colina, a vista se abre sobre o Danúbio, que ali separa a Hungria da Eslováquia. É esse rio, na verdade, que organiza toda a paisagem em torno da basílica. Ao entardecer, a luz que se reflete na água acentua o contorno da cúpula, unindo o silêncio do lugar ao movimento constante do rio. A cidadela de Visegrad fica no alto de um penhasco, debruçada sobre o Danúbio, bem no local onde o rio faz aquela curva larga em direção ao sul. Construíram a fortaleza no século XIII, logo depois da invasão mongol, quando o rei Bela IV decidiu reforçar as defesas do reino com uma série de castelos de pedra. Nos séculos seguintes, ela passou a fazer parte de todo um sistema de fortificações que vigiava as rotas do rio, ligando o coração do reino às terras do norte. Lá embaixo, ao pé da colina, ainda se vêem as ruínas do antigo Palácio Real, que serviu de sede à corte húngara durante muito tempo, principalmente sob o reinado de Matias Corvino, no século XV, quando ali floresceu uma corte com forte influência renascentista. Vista do alto das muralhas, a paisagem se abre em florestas densas, encostas íngremes e o leito largo do rio, que segue devagar até desaparecer no horizonte. Com o avanço otomano e as guerras que vieram depois, o lugar foi perdendo sua importância militar e acabou abandonado aos poucos. Hoje restam apenas as pedras que ainda coroam o topo do monte. No fim da tarde, a luz mais baixa desenha as ameias contra o céu, destacando o contraste entre a pedra da fortaleza e o verde da floresta que desce até as margens do rio. Szentendre fica ali, à beira do Danúbio, numa paisagem de colinas suaves ao norte de Budapeste. Suas ruas estreitas, cobertas de pedra, sobem entre casas de fachadas coloridas, muitas delas ligadas às comunidades sérvias que, ao longo dos séculos, foram se instalando por essa região. Essa herança ainda se percebe hoje, nas igrejas ortodoxas que dividem o horizonte da cidade com templos católicos, algo que não se costuma ver em outras localidades húngaras. Com o tempo, a cidade acabou se tornando também um refúgio procurado por pintores e artesãos, atraídos pela luz que se reflete no rio e pelas vistas abertas do vale. Bem perto de Szentendre, o rio se divide em dois braços, formando uma ilha alongada, coberta de vegetação. Essa divisão cria trechos de água mais calma, usados para pequena navegação e passeios de barco. Vistos do alto, os telhados de telha vermelha formam um mosaico compacto que desce suavemente até a margem do Danúbio.
Nos museus e ateliês espalhados pela cidade, uma tradição artística segue viva, passando de geração em geração. No fim da tarde, a luz suave sobre os telhados e o rio dá à cidade um tom sereno, mais próximo da escala humana do que aquele das grandes cidades vizinhas. Budapeste é a capital da Hungria e o Danúbio parte a cidade ao meio, criando duas margens bem distintas: Buda, erguida sobre colinas, e Peste, estendida numa planície aberta. Do lado de Buda, o Castelo Real impõe-se no horizonte, acompanhado pelo Bastião dos Pescadores e pela Igreja de Matias, cujos telhados de azulejos coloridos chamam logo a atenção. A Ponte das Correntes foi a primeira travessia fixa sobre o rio, unindo as duas margens ainda antes de a cidade se tornar, oficialmente, uma só, no século XIX. Já do lado de Peste, o edifício do Parlamento estende-se junto à água e as suas torres neogóticas ganham vida quando se refletem no Danúbio ao entardecer. Por baixo da cidade correm fontes termais, que há séculos alimentam banhos públicos ainda hoje frequentados, um traço que torna Budapeste diferente de quase todas as outras capitais europeias. No meio do rio, a Ilha Margarida funciona como um refúgio verde e sossegado, onde os habitantes da cidade vão caminhar ou simplesmente descansar, longe do barulho do trânsito. Vista do alto da colina de Gellert, a paisagem junta as duas margens num único olhar, e ali se encontram, lado a lado, a Buda histórica e a Peste moderna. Tanto as margens do Danúbio como o bairro do Castelo de Buda fazem parte da lista do Património Mundial da Unesco. Ao cair da tarde, as luzes da cidade espalham-se devagar na água e o rio que atravessa toda a Hungria parece encontrar ali o seu momento mais calmo.